Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, nossos visitantes. O professor Lemos antecipou, certamente a votação que nós teremos hoje é uma votação extremamente importante, não só para os profissionais de educação, embora diretamente para os profissionais de educação, mas é para toda a população do Estado do Paraná. A eleição dos diretores de escola, que já foi postergada no ano passado, que é uma conquista da comunidade escolar, é uma conquista obtida ao longo dos anos, quando nós tínhamos primeiro uma lei que determinava 2 anos sem reeleição, posteriormente uma lei que foi alterada aqui nessa casa e que permitiu que nós tivéssemos a reeleição. Um debate que veio sendo feito ano passado e que, por conta de uma decisão do governador Carlos Alberto, foi suspenso no ano passado, sob a alegação que precisaríamos aprimorar os critérios para que pessoas pudessem concorrer e ter, nesta sua empreitada, a capacitação necessária, o que nós discordamos, porque o diretor de escola não é o administrador, ele é um diretor para resolver questões que dizem respeito à educação, embora muitos acabem se transformando em verdadeiros contadores dentro da escola, dada as exigências que o próprio governo do Estado tem colocado. Mas hoje nós temos uma série de emendas que estão sendo postas. E certamente esse projeto é um projeto polêmico. Ele chegou aqui e foram feitas uma série de emendas, até porque o princípio desse projeto era manter todos os diretores vinculados diretamente ao governador do Estado, quando determinava que no meio do período em que o diretor ou a diretora foi eleito, precisaria passar por um processo de avaliação e que poderia ter o seu mandato suspenso nos 2 anos seguintes, caso não tivesse avaliação positiva da Secretaria ou do Núcleo. Me parece que há uma superação deste ponto, por um entendimento, inclusive, dos próprios deputados que foram aqui responsáveis por esse debate em várias comissões. Um dos pontos polêmicos, e nós não temos posição fechada dentro da oposição, mas tem uma reflexão que deve ser feita, é a respeito da paridade entre todos os que têm direito a voto. Alunos com mais de 16 anos, professores, funcionários e pais de aluno quando menores de 16 anos. O que daria, obviamente, um peso aos professores, aos pais de alunos, aos alunos e aos funcionários igual, mas absolutamente desproporcional no dia a dia do processo escolar. Por isso eu digo que não há consenso. Eu mesmo, durante um certo tempo, refleti se esse não seria o melhor método. A eleição que aconteceu para os conselheiros, agora, tutelares, no final de semana, me leva, professor Lemos, a acreditar que o melhor método é nós continuarmos tendo um processo paritário como temos hoje. E não temos o voto universal, como alguns propõem, porque a eleição do conselheiro tutelar foi uma eleição que, em muitos casos, o processo de intervenção de vereadores, de candidatos a vereadores, de deputados e de pessoas ligadas à comunidade foi que determinou quem seria o conselheiro tutelar. Nós não queremos isso para os diretores das escolas. Nós sabemos que os pais são responsáveis por boa parte do que acontece na escola, mas sabemos também que a participação dos pais muitas vezes se limita à primeira reunião feita e depois, quando chamado no final do ano. Que durante todo o período há uma ausência, e não é por falta de pedido para que participe, mas há uma ausência muito grande. Então a pergunta que nós fazemos é, este diretor eleito será um diretor que terá o apoio de toda a comunidade escolar, principalmente de professores e funcionários, ou será um diretor que terá que muitas vezes fazer as vontades do prefeito, do vereador, do governador e das pessoas que determinam o voto daqueles que estão fora. Por isso, deputado Romanelli, eu sei que sua posição é diferente. Quando nós falamos em universalizar o voto, nós temos que ter o cuidado de universalizar o voto, mas, de fato, exigir, de alguma forma, que haja participação posterior. Porque, senão, essa universalização do voto é apenas um braço daquele que tem condições de fazer com que a comunidade seja levada a votar no dia, o que é positivo. Mas, para concluir, deputado Tadeu. Mas se ausente durante todo o demais período em que ela é chamada e não responde. Não sei como faz isso. Não sei como faz isso.
Porque é muito fácil o pai votar porque o vereador pede. É muito fácil a comunidade escolar eleger o diretor porque o prefeito pede. Mas é muito difícil fazer com que essas pessoas participem do dia a dia. E ao não participarem e fazerem apenas aquilo que infelizmente acontece já na nossa eleição, onde muitos votam e simplesmente não acompanham mais, eu acho que aí nós estaríamos dando um passo, não para aprimorar o processo, mas para fazer dos nossos diretores reféns, muitas vezes, de prefeitos, de vereadores e de pessoas que têm sim o peso, têm sim que ser respeitadas, mas não podem decidir a eleição dentro das nossas escolas. É uma reflexão que nós fazemos, deputado Romanelli, sem paixão, mas com a preocupação de não transformarmos as nossas escolas num braço de um processo eleitoral que, por si só, hoje já não representa quase ninguém. Obrigado, senhor.